E o Flamengo e o Fluminense, né, conseguem o recorde de público neste campeonato brasileiro. Tudo bem que o mando foi do Fluminense, mas se a gente for analisar que tinham mais torcedores do Flamengo, se a gente invertesse o mando de campo, o Flamengo, que já tem a melhor média de público nesse campeonato brasileiro, poderia aumentar a sua média. Agora quem vai aumentar a média é a equipe do Fluminense. Que é um número para domingo, Flamengo e Paraná já foram vendidos antecipadamente 39 mil ingressos. 39 mil Imagina, ingressos. Amanhã, depois dessa vitória, o líder com 5 pontos para o Sport, que vem ao Rio pegar o Vasco. No sábado, a torcida do Flamengo tem aí quase 55 mil ingressos à disposição, né? 10% dessa carga vai para a torcida do Sport, mas com certeza teremos aí pelo menos 50 mil no Maracanã, com mais gratuidade. Deve chegar a umas 55 mil pessoas no domingo, 7 da noite. 55 mil pessoas, Fábio, foi exatamente 55.283, era o recorde anterior do Campeonato Brasileiro. Flamengo Internacional também no Maracanã, né? Ou seja, jogar fora do Rio com o Flamengo em alta é sempre bom negócio para quem é empresário do futebol. Agora, um detalhe desse jogo, desse recorde, dessa partida que foi uma renda na casa de 1.400.000 no Maracanã, com tantas despesas, o Flamengo levou para casa 160 mil. Esse é um problema com relação ao Maracanã. Eu acho que tem que se encontrar uma equação. Um contrato, né? Tem que encontrar uma equação, porque se o Flamengo leva 55 mil pessoas, ele tem direito de sair de lá com uma renda alta, como a gente vê o Grêmio, como a gente vê o Palmeiras, como a gente vê a equipe do Corinthians também. Aí a gente teve esse jogo do empresário, né? A gente comentou ontem aqui o Rony, o ex-Fluminense, ex-Flamengo, né? O ex-Flamengo, o ex-Vila Nova de Goiás, ele que é empresário para promover jogos, comprar jogos, na verdade, mandos de jogos. O Fluminense teve esse jogo. Pois ele que encheu realmente o bolso. E só para deixar bem claro, porque ele pagou ao Fluminense 5 jogos. E esse jogo, que é o quinto, era da gestão Peter Cince, do outro presidente, que acertou, e aí foi uma promoção, ó, eu vendo 5, mas só te entrego 4. Leva esse jogo agora. Ele escolheu, e escolheu bem. Muito bem. E é o direito dele, ele comprou o jogo. Os clubes receberam, viajaram com tudo pago, e não tem o que reclamar. Reclama com a diretoria. E é uma praça importante. Claro, Brasília é uma praça não tenha importante, não tenha dúvida. Principalmente para os times do Rio de Janeiro. Exato. A gente sabe que a capital era no Rio de Janeiro, depois foi transferida para Brasília. A gente tem uma influência enorme em Brasília, da Rádio Nacional, antes mesmo da capital. Ela se ia transferir daquela região ali, não só dali para cima, dali para o norte. Então o que a gente tem de torcedores do Flamengo no Distrito Federal é um negócio impressionante, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, é impressionante. E hoje o reflexo está aí, né? A boa fase do Flamengo levou a esse novo recorde do futebol brasileiro, 60 mil pagantes, 60 mil pessoas, quase 60 mil torcedores pagaram ingresso. Assim, é inacreditável. Quando se fala, porque o torcedor, quando tem bom jogo, vai. Quando tem liderança, vai. Então não tem outra alternativa. Tem espetáculo. É como os artistas são bons. Exatamente. Quando tem um grande espetáculo, a galera vai, coça o bolso e vai lá pagar. E o Flamengo, claro, é o grande carregador de público, ao lado também de Corinthians, Internacional, enfim, os grandes clubes. Palmeiras, vamos aqui só Cruzeiro. A gente vai começar a falar só de Flamengo, mas os grandes clubes enchem estádios e não é diferente quando o Flamengo joga. Agora, quem é que vai parar esse time do Flamengo? Segue o líder. Joga contra o Paraná em casa. Não é o Paraná. Joga contra o Paraná em casa. Que ganhou hoje novamente. E depois vai jogar contra o Palmeiras na quarta-feira. Lá, em São Paulo. Aí eu acho que é o jogo para dar uma freada no líder. Agora, se ele ganha do Palmeiras também, hein? Pode terminar aí com mais de 6 pontos na frente. Aí depende do resultado do Sport sábado, né? Na sequência, os que vêm logo atrás, tem Grêmio, tem São Paulo. E aí a gente vai ver o seguinte, imagina parar a Copa do Mundo, o Flamengo com 8, 9 pontos na frente. Aí eu vou remeter ao ano passado, quando o Corinthians abriu uma vantagem, e aí depois, não, vai despencar, aí foi administrando, perdeu alguns jogos, mas administrou e chegou aonde? Bateu o campeão. Valorizar o trabalho do Abel, hein? Impressionante. Sem dúvida. Foi corajoso no segundo tempo, mudou o time, foi pra cima no primeiro tempo. E não teve o ataque titular, né? E se não fosse a infantilidade, né? Ou até mesmo a falta de qualidade técnica do Marlon, porque tá percebendo que tem um jogador atrás. Encosta o corpo no cara, deixa a bola sair, vamos pro jogo. Não, vai lá e puxa. Pênalti claríssimo, tem que discutir o quê? E o Abel, no segundo tempo, foi um técnico, mais uma vez, audacioso e corajoso. E ele está falando agora. Vamos ouvir, então, Abel Braga, o técnico do Fluminense. E nós queríamos era fatigá-los um pouco no primeiro tempo, mas
A ideia era que saísse 0 a 0. Então, no segundo tempo a gente fazia exatamente o que fez. Mas eles saíram ganhando. Nós usamos o critério que íamos usar, mas chegamos só até ali próximo da grande área. Era muito bate-rebate, nem as bolas aéreas nós conseguimos colocar bem na área. Então a vitória é justa. A única coisa que tem que falar do jogo é critério de amarelo. Mais nada. Por exemplo, que o juiz prejudicou, que foi culpado, nada. Sei que uma equipe teve 4, 5 amarelos e, lamentavelmente... Mas a gente já conhece, veio lá de um jogo contra o Palmeiras. Fora isso, nada. Estou dizendo que tem responsabilidade de resultado, critério de amarelo. Mas, também está de parabéns, fez um grande jogo, primeiro tempo, conseguiu a vantagem. E no segundo, ficou um pouco acuado, buscando o contra-ataque, mas não nos trouxe consequências, a não ser uma boa jogada ali pelo lado direito. Eles marcaram o segundo. Nada mais do que isso, porque a vitória é justa. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse que tamanho de falta que fez a tua dupla de ataque titular hoje. Sem o Pedro, sem o Marcos Júnior. O time sofre muito com a ausência deles. Todo time sofre com a ausência titular, né? Isso aí, se eu disser para você que fez falta, eu vou ficar te dando desculpa, entendeu? A gente entrou em campo com aquilo que nós temos, demos confiança a todos. A bola não chegou lá muito bem jogada no João. Vocês sabem da capacidade dos dois jogadores, mas dizer que não correu bem por causa deles, não é bem por aí. Nós nos propusemos a fazer uma coisa no primeiro tempo, não conseguimos. Isso o Flamengo tem mérito. E conseguiu a vantagem. E depois se postou, ficou esperando uma bola. Nós tivemos ali muitos escanteios, muitas faltas, muito bate-rebate dentro da área, não conseguimos fazer um gol e no final sofremos o segundo. Segundo a derrota da equipe, o que vai ter algum impacto nessa parada da Copa do Mundo, do planejamento, do ano? O que pode impactar isso? Não pode ter impacto, né? E daqui a 3 dias tem jogo de novo. O complicado para nós é fazer 4 jogos fora de casa. Né? Grêmio, Paraná, agora Flamengo e agora Atlético Mineiro. Aí termina em casa com o Santos. Tudo está mais ou menos dentro do previsto. Né? Tivemos uma derrota no jogo passado, que não era esperado. Também nos apresentamos mal. Agora vamos pensar na melhor equipe que a gente pode ter aí para o jogo de domingo. Abel, por favor, pode explicar qual foi o objetivo quando fez as trocas no intervalo, lá em casa, tanto do Marlon como do Pablo, e acabou dando um azar, porque o Pablo saiu logo depois de machucado, e aí a ideia não surtiu o efeito que estava pensando. Mas já te falei, cara. Acabei de falar aqui para ele, que a ideia era terminar o primeiro tempo empatado. Então aquilo que nós fizemos, nós vimos fazer. Só que poderia ser diferente, né? Ou saiu o Gilberto e entrar um daqueles jogadores, mas o Renato sentiu. O Renato sentiu adutor. Né? Depois o Pablo levou uma cotovelada, sei lá, ajoelhada, alguma coisa assim, também. Ele caía, entra naquele negócio que eu te falo dos critérios amarelos. Mas não adianta lamentar, cara. Machucar, todo mundo machuca. O Marlon agora está suspenso. Vamos ver quem nós vamos usar naquele lado. Se é o menino, o Luan joga por ali também, né? Já foi lateral. Vamos pensar naquilo que é melhor para o jogo do Atlético. Abel, boa noite. 2 rápidas. Uma, com quem vocês serão contados que estão afastados no departamento médico da próxima partida? Isso é uma partida que você acrescentou alguns desfalques, como é o caso do Marlon. E outra, sobre o monitorado, seu ex-jogador pedia uma pressão gigantesca, você tem um carinho por ele, quando ele pegou a bola ali, mais um pênalti que foi cobrado dessa vez contra o seu time, o que você pode contar para a gente do seu time naquele momento?
É difícil para ele, né? O jogador que faz gol constantemente, não está muito tempo sem fazer. Mas é um cara do bem, o torcedor tem que entender, ele tem uma importância tática muito boa para a equipe do Flamengo, na movimentação, na puxada dos zagueiros, que aí revela a entrada do segundo homem de meio, que é o Everton ou o Paquetá. Quer saber, o jogo só não ficou legal, foi o que eu te falei, o critério dos amarelos. E houve um certo exagero em algumas jogadas, né, de subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo no primeiro tempo, ainda virei, estava 1-0, eu falei pro Barbieri, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente, no sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara que bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4, em momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. Voltamos do mesmo avião, como será hoje, voltamos, avisei, alertei meus jogadores, naquela conferência, você lembra bem, vencemos, mas nada de brincadeira, de gracinha, muita risadinha, porque vamos se colocar no lugar de quem perde. Espero que hoje a atitude do lado de lá seja a mesma. Obrigado, técnico Abel Braga. Como é que vai ser a programação amanhã, tá? Aí está a palavra do Abel Braga, o técnico do Fluminense. Daqui a pouquinho a gente tem as outras entrevistas lá no Mané Garrincha, depois dessa vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Fluminense. Um dado super interessante com relação ao Flamengo. O Flamengo, ele está como a terceira melhor defesa desse Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 6 gols junto com o Internacional. A gente tem o Grêmio com 5 gols sofridos e 4 gols sofridos o Cruzeiro. E um detalhe, né? A defesa do Flamengo não é aquela que deveria ser chamada de titular, né? O Juan e o Hever estão em recuperação. E contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que passou sem levar gols, era a zaga reserva da reserva, os 2 meninos, né? Um outro detalhe, nos últimos 12 jogos, só sofreu 1 gol. E nas últimas 14 partidas, não tomou gol em 12. Barbieri no comando, são 16 jogos e 7 gols sofridos. Ou seja, ele acertou o time de trás para frente. 0,46 por jogo. Não, e não é um dado extremamente importante. E vem de 4 vitórias consecutivas, que também é importante. Então, só repetindo para você, são 16 jogos, 7 gols sofridos, média de 0,43. Falar o que do Flamengo que está voando no Campeonato Brasileiro? Hoje tivemos a qualidade técnica marcante do futebol brasileiro. Gostem ou não gostem da habilidade que tem Paquetá e Vinícius Júnior com a bola nos pés, irrita o adversário, deixa o técnico na beira do campo, o adversário nervoso, deixa o torcedor adversário nervoso. Mas o que se faz com a bola no pé é exatamente aquilo que a gente quer ver, e não brucutu jogando bola. Aí hoje, pelo menos, não teve xerifão botando o dedo na cara de ninguém. Pelo menos isso. O gol deu uma meia enquadrada no Paquetá. Mas foi decente. Sim, foi verbal. Foi verbal. Ele não foi aquele agora que chega, não pode dar lambreta. Como é que é, Paulo Lema? Que fala, por quê? Porque não pode dar lambreta, não pode dar entre as pernas, não pode dar caneta, não pode dar lençol, não pode dar chilena, não pode dar nada. Pode tudo. Jogar bola nos pés, como jogaram o Vinícius Júnior e o Paquetá hoje com o Flamengo. A gente estava falando aqui, o toque do Paquetá no segundo gol do Flamengo é de uma categoria acima da média. Isso lambe com a perna esquerda para deixar exatamente quem vem de fundo fazer o cruzamento. Ou seja, esse é o futebol brasileiro, é dessa molecada que a gente precisa. E não valorizar aqueles famosos cabeças de bagre que só sabem dar pancada. E um outro recorde hoje também foi quebrado neste jogo. Nós tivemos um jogador desarmando 10 vezes na partida. Quem? Cuejá. Exatamente. Que, aliás, quando ele é substituído, o Jonas faz muito bem também com essa função, vira o ladrão de bola. Mas o Jonas é mais duro, né? Mas também rouba bem a bola. Ele rouba bem, mas eu vejo o Cuejá roubando mais na bola. Ele tem mais categoria, mais recurso técnico. Mas o Jonas entrou bem no time. Isso, que eu quero dizer isso. O esquema montado pelo Maurício Barbieri, quem encaixa ali pode ser o Cuejá, o Jonas, ou quem sabe o Ronaldo numa posição, tem ali mais à frente, possa também jogar. Eles encaixam bem porque o sistema está bem montado. O René
Você, torcedor do Flamengo, que queria que o René fosse embora, o Trauco foi para a seleção, você não está com a mínima saudade do Trauco. René está tranquilo ali, absoluto na esquerda, chegando bem. O Rodinei foi maldoso hoje com o João. Era para ter sido aliás, expulso. Eu estou muito curioso para saber a opinião do Danadinho daqui a pouco naquele lance. Não, ele foi maldoso porque ele não deixa o braço, ele acerta, ele atinge de forma desleal, que não é a característica do Rodinei. Pelo menos eu nunca tinha visto ele fazer isso. Mas enfim, até o Rodinei está indo bem. E esses 4 jogadores que jogam ali próximos ao Jonas, né, ou melhor, o Cuejá, e entre o Cuejá e o Henrique Ceifador, os 4 movimentam o tempo todo. O Ribeiro hoje também foi dono do meio campo. Foi bem. E o Paquetá, que você elogiou, que ele tem jogado um pouquinho mais atrás, ele entra na área o tempo todo. Repare no lance do pênalti, é ele cabeceia para trás, ele aparece na área. Quem dá o tapa para o Everton Ribeiro ao fundo, Paquetá, aparece como opção, deu lençol no meio de campo. Recurso técnico, o Flamengo tem muitos recursos. Até o Marlos Moreno foi bem hoje. Agora, vocês estão falando de um monte de jogador. Eu vou trazer agora números de um que vocês não falaram ainda. Diego. Vamos colocar na tela os números do Diego Alves. Olha só, olha aí, 8 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Isso nos últimos 12 jogos. Sofreu apenas 1 gol, hein? 5 jogos sem levar gol. O último gol sofrido foi naquele empate do Flamengo e Vasco, 1-1. Diego Alves, com uma boa defesa, com uma boa proteção, como vocês falaram, ele vem se recuperando, vem voltando a ser o Diego Alves. Também, tecnicamente muito bem, na reposição de bola, sai bem com o pé, tem bom lançamento com as mãos e muito bem colocado, está sempre presente. O Flamengo tinha aquela dúvida de que o Júlio César vai voltar. Sereno, se recuperou do problema da lesão no braço, da cirurgia, voltou e hoje é dono absoluto do gol do Flamengo. E você repara que durante o jogo, Theo, recua a bola nele, não tem desespero. Sim. Ele sabe, ele abre aqui para a direita, com a esquerda, ele sabe sair para o jogo. Os jogadores já conhecem esse recurso, então usam ele como um elemento que tem essa possibilidade. Ele começa um jogo, ele sai, aí o atacante aproxima para dar o abafo, ele liga no René, ou vem aqui, vai no Rodinei, e o Flamengo não rifa a bola, vai saindo de pé em pé com tranquilidade. Isso é o quê? É a mão do Maurício Barbieri também. Falou no Maurício Barbieri, ele fala aqui no Rodada Fox. Diga lá, Maurício. Criaram uma certa animosidade com os jogadores do Fluminense, que ele chegou até para você a pedir para o meninado segurar um pouco a onda e tal. Como é que foi isso também? Primeiro, eu acho que a gente fez um bom jogo numa situação adversa, né? O Fluminense tem uma maneira de jogar que é diferente da maioria dos outros clubes e a gente se preparou para isso. Até surpreendentemente, a gente não esperava que eles fossem pressionar a gente logo na saída. Não é uma surpresa em se tratando do Abel, que é um treinador que dispensa elogios, né? E eu acho que a gente conseguiu se comportar muito bem, conseguiu suportar essa intensidade que eles procuraram fazer no primeiro tempo, saímos na frente. No segundo tempo, até de forma natural, a gente esperou um pouquinho mais, mas estávamos tendo muitas chances no contra-ataque, né? Eu acho que depois, numa delas, a gente acabou definindo o placar 2-0, eu fico satisfeito. Em relação à reclamação, realmente o Abel me deu um toque, eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no vestiário. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que nós do futebol precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também. São garotos ainda, a gente tem que entender isso, e conversamos nesse sentido de respeitar o adversário, que a gente demonstraria mais respeito indo para cima e buscando fazer mais gols. Acho que foi isso que a gente fez no segundo tempo. Marielle, boa noite. Perguntar, claro que para a torcida o entusiasmo acontece, o sério líder, mas agora são 5 pontos escuro colocado, faltam 2 jogos da Copa do Mundo. Como segurar o entusiasmo dentro do vestiário? Como é que está agora o pessoal que gosta de sério líder, essa vontade? Como é que está trabalhando isso com os jogadores, com os jovens? Não, a euforia depois de uma vitória, ainda mais, né, num clássico contra um rival, ela é grande, mas a gente conversou e sabe e entende que tem que manter os pés no chão. A vantagem é uma vantagem boa, expressiva, mas não é definitiva, né? A gente já havia conversado sobre isso antes.
ninguém vai ser campeão no primeiro semestre. Então a gente precisa abrir essa vantagem para que no segundo semestre, quando muitas decisões que nós temos aí, principalmente no mês de agosto, começarem, a gente possa ter essa margem de repente poder oscilar. Não é o nosso desejo é seguir nessa batida, mas se eventualmente a gente oscilar, essa margem vai ser importante para a gente. Gabriele, boa noite. Você acabou na primeira questão falando sobre o Marcos. Queria que você falasse um pouco se ele fez o que você queria taticamente, eu imagino que sim, mas tecnicamente falta um pouco de ritmo ao jogador. Você acha que ele precisa entrar mais vezes para poder fazer exatamente o que você queria em campo? Olha, o Marlos vem numa crescente, vem treinando muito bem. A gente optou por ele por uma questão tática, entendeu que a gente podia aproveitar ele aberto na direita. Nem é a posição com a qual ele se sente mais confortável, mas eu acho que dentro do que a gente pediu, ele fez um grande jogo. O pênalti ele sofreu numa situação que a gente, não vou dizer que trabalhamos, mas que a gente levantou a possibilidade que existiria. Eu acho que ele sentiu um pouquinho do ritmo no segundo tempo, por isso a gente substituiu, mas vem numa crescente. É um jogador que a gente conta muito, que vai nos ajudar bastante aí. Um jogador que você não vai ter para a próxima rodada, que vai passar, essa é a primeira vez que você vai precisar montar essa equipe sem esse jogador, que tem te ajudado tanto nas transições, jogador que tanto constrói jogadas, como é responsável por grande parte dos desastres. Ele é um jogador que o Flamengo hoje em dia mais principal? Eu diria que ele é um dos jogadores que o Flamengo, sem dúvida nenhuma, sente falta, mas a gente vem buscando e encontrando as soluções, apesar de todos os desfalques que a gente tem tido, e é isso que a gente vai fazer pensando no Paraná. Vamos estudar bastante o adversário, vamos avaliar o que a gente tem à disposição. Pode ser que amanhã mais alguém esteja desgastado, enfim, ou com alguma lesão, a gente tem que estudar isso. E é isso, é um dos jogadores que fazem falta. Adélio, eu queria falar com você sobre uma coisa que está me chamando a atenção. Eu tenho conversado com alguns jogadores que me falam que você tem ajudado muito no resgate da confiança deles. E alguns jogadores que estavam até um pouco deixados de lado, e deu um caso. E falou que você ajudou muito, você conversou muito com ele individualmente, isso foi muito importante nessa evolução dele. Você gosta de ter essa conversa individual, além de trabalhar o time no coletivo, você acha importante também tentar tirar o melhor de cada um? Você tem essa preocupação? Tem, eu acho que é fundamental. Eu acho que muitas vezes quem está do lado de fora tem a sensação ou tem a impressão de que ali dentro é um jogo de xadrez, né? Mas são seres humanos, não é só mexer uma peça para lá ou para cá, né? E como seres humanos eles precisam estar bem para poder render. Acho que é importante essa conversa não só com os jogadores que vêm entrando, mas aqueles que eventualmente vêm tendo um pouco menos de oportunidade, para que eles entendam, não deixem cair, continuem se dedicando nos treinamentos. E a gente fala isso depois dos jogos, aqueles que vêm entrando têm ajudado bastante. A gente citou o exemplo do Tuller um tempo atrás, dentro do vestiário. O Tuller não vinha tendo muitas oportunidades, havia sido convocado para a seleção. Por uma questão até de elenco, a gente não pôde liberar ele, ele entrou, fez um grande jogo. Então acho que essas conversas, esses exemplos, ajudam eles e ajudam o grupo todo. Professor Gabriel, mais uma vez a gente viu aí que o Rodolfo saiu lesionado, né, e mais uma vez a zaga está desfalcada. Né? Aí o Atlético vai acabar usando o Léo Duarte e tudo, provavelmente, né, uma zaga inexperiente. Queria saber assim, nessa pausa para a Copa, como que ela vai poder ajudar, sendo de recuperação física dos atletas que estão, né, Éder, o Juan e o Rodolfo agora, ou até de mesmo se vai buscar algum jogador no mercado, né? Bom, primeiro a gente vai avaliar a questão do Rodolfo, né? O Juan vem progredindo bem nos treinos também, vamos ver como é que ele vai estar, se ele vai estar à disposição ou não. Em relação ao Tuller e o Léo, eu acho que hoje eles são menos inexperientes do que eles eram alguns jogos atrás, né? Fizeram um grande jogo contra o Atlético lá. E se a gente optar por começar com os dois, a confiança é total nos dois. O Tuller entrou agora no final, fez um grandíssimo jogo. Em relação aos reforços, a diretoria está trabalhando, a gente vai avaliar, né? Essa questão da parada da Copa, num primeiro momento a ideia é recuperar os jogadores, até por isso um período de descanso para eles, porque a sequência, sem dúvida nenhuma, é muito intensa e cruel. E no segundo momento a gente vai aproveitar para treinar, porque é o que a gente não tem tido tempo para fazer, né? Para tentar voltar pós-Copa, pós-parada, com a equipe ainda melhor do que vem apresentando agora. Professor, a gente vê que o Flamengo muito rápido pela China.
mas sem Diego, sem segurar com ele. O que fazer nesse próximo jogo? Eu acho que é natural que os adversários sobrecarreguem o centro do campo, né? A região normalmente mais congestionada. O que a gente conversa bastante, a gente tenta aproveitar os espaços que o adversário nos dá. Então, o Fluminense, até por jogar com 2 volantes e 3 zagueiros, congestionava bastante o centro do campo no início do jogo. A gente tinha que aproveitar bastante as laterais. No segundo tempo isso mudou um pouquinho, né? Tiraram um zagueiro, ficaram com 2 volantes lá, mas ainda assim, até por característica do Marlon ser mais um ala do que um lateral, a gente tinha bastante espaço por ali. Acho que é por isso. No último jogo contra o Corinthians, a gente fez muitas combinações por dentro, entre Diego, Paquetá. Então eu não acho que seja uma questão, como você apontou assim, de urgência de ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que saber ler, estudar o adversário, entender aonde ele nos oferece espaço para a gente poder aproveitar. Professor, qual era a expectativa que o senhor tinha antes de vir jogar aqui, do Flamengo de jogar em Brasília? Qual é a imagem que o senhor está levando agora dessa torcida? E com todo o cuidado que teve com o gramado, inclusive ia ter um jogo do Brasiliense na 4ª divisão, ele foi remanejado para outro estádio exatamente para preservar o gramado. Qual é a imagem assim, que o senhor está levando do dia de hoje? Acho que a imagem é muito positiva. A torcida foi sensacional, o calor, o carinho. Empurrou a gente o jogo inteiro, isso é muito importante, faz a gente muito mais forte. O estádio é belíssimo, maravilhoso. Acho que o gramado poderia estar em condições melhores, né? A gente espera que, se voltar aqui, eventualmente ele esteja nessa condição, mas a sensação é muito positiva. Barbieri, queria perguntar para você sobre o Dourado. O futebol tem suas coincidências, né? Ele acabou voltando a marcar num estádio cheio, 60 mil pessoas, Flamengo na liderança, contra o ex-clube dele, de pênalti, especialidade dele. Até que ponto acha que isso vai ser benéfico para o Flamengo, porque a gente sabe que um goleador, quando tira essa zica, né, volta a marcar, bate um grande alívio, né? Eu acho que já foi muito benéfico, né? O fato de abrir o placar, a gente fica muito feliz. Eu acho que ele também vinha se cobrando bastante, e aí consegue tirar esse peso. Acho que vem crescendo de produção, em muitos aspectos que a gente tem conversado com ele. E acho que quem ganha é o Flamengo. Já ganhou hoje, a gente espera que possa seguir ganhando com ele, com os gols deles daqui para frente. Valeu. Bom, aí nós tivemos então a entrevista coletiva do Barbieri.